Mas é isso, eu estou muito emocionado, estou muito nervoso aqui também junto com vocês. Não sei se vocês estão nervosos aí, eu acho que não, estou com uma cara tão serena, tá me dando nervoso olhar para vocês. Mas é isso, faz parte, né? Ninguém mandou, não tem uma ideia dessa. Então, galera, é isso. Cara, o impacto da arte na minha vida em uma frase, ela me mostrou infinitas possibilidades. A arte me possibilitou ser qualquer um que eu queria ser. Eu queria ser muita gente, falar um monte de coisas, de formas diferentes, e a arte me trouxe isso. A oportunidade de trabalhar com ele, a comunicação também me ajudou bastante. E o que o Igor falou também, gente, isso é muito bom. Você pode ser quem você quiser, né? A arte trouxe significado para minha personalidade e maturidade. Então, desde muito cedo, eu me entendi enquanto sujeita nesse mundo, enquanto pessoa única, enquanto uma mulher inteira, através das artes, conectar com as minhas raízes ancestrais. Formação de vida, percepção e sensibilidade no olhar da vida, né? De transformação, de crescimento de sensibilidade, mudança de perspectiva, busca de outra realidade, né? Também de empatias que você desenvolve observando. Define o que eu sou e o que eu faço. É um instrumento que me humaniza. De me construir, desconstruir e reconstruir em vários aspectos, pessoal, com o outro, sabe? E visão mesmo de tudo que me cerca, do meio onde eu vivo. Te liberta. A arte te coloca asas e faz você voar. Era um movimento assim que transforma, sabe? A timidez me bloqueava muito, né? Veio trazer essa libertação pra mim. E pela experiência que eu tenho certeza, assim, tipo, só de ouvir agora a gente fica babando em cada um de vocês. Não tenho dúvida do que vai sair disso, do que o Sebastião disse hoje, que a gente vai fazer, que a gente está fazendo história, é real. Então, a gente está trazendo isso para o audiovisual e é uma forma da gente trabalhar com a arte, sim. Que, assim como outras experiências dos 2 últimos anos, arrisca o pioneirismo na arte digital, ou arte online, ou qualquer outra coisa que ainda não tem um nome ou uma caracterização precisa para isso, ainda do que é isso que está rolando, né? Dessa arte no mundo digital. E que pretende levar ao público a arte do circo, teatro e música, unindo essa galera linda. Boa noite! Boa noite a você que está em casa, na cidade, na roça, na piscina. Boa noite a você que está no quarto. Boa noite a você que está no sofá. Eu sou o Adriano Cunha e vou acompanhar vocês nesses 3 dias de festival com muita música, teatro e circo, aqui no Lona Sonora. Então vamos lá, vamos começar? Senhoras e senhores, respeitável público, vamos começar os trabalhos do primeiro festival Lona Sonora, edição Benjamin de Oliveira. Solta a vinheta! Muito boa essa vinheta, hein? Vocês gostaram? Eu adorei! Olha só, durante 3 dias nós vamos ficar imersos nessa grande brincadeira que é o Festival Lona Sonora. E para você que está achando que essa festa toda começou hoje, tá muito enganado. Essa festa começou há muito tempo atrás. Curte aí! Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, Lona Sonora. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, Lona Sonora. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, Lona Sonora. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, Lona Sonora. Com a bênção do seu Benjamin, que ilumina os
os nossos caminhos, com a bênção do seu Benjamin, que ilumina os nossos caminhos. Vem a ginga na palma, na roda, saravá, dona sonora. Vem a ginga na palma, na roda, saravá, dona sonora. Nossa arte é forte feito tambor, somos criadores do amor. Nossa arte é forte feito tambor, somos criadores do amor. Vem a ginga na palma, na roda, saravá, dona sonora. Vem a ginga na palma, na roda, saravá, dona sonora. Canta palhaço, que a brincadeira já começou. Canta palhaço, que a brincadeira já começou. Já começou. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, dona sonora. Com a bênção do seu Benjamin, ilumina os nossos caminhos. Com a bênção do seu Benjamin, que ilumina os nossos caminhos. Nossa arte é forte feito tambor, somos criadores do amor. Nossa arte é forte feito tambor, somos criadores do amor. Canta palhaço, que a brincadeira já começou. Canta palhaço, que a brincadeira já começou. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, dona sonora. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, dona sonora. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, dona sonora. Vem na ginga, na palma, na roda, saravá, dona sonora. E aí, gostaram desse vídeo? Essa galera animada compõe a trupe do Lona Sonora. Esse festival conecta música, teatro, circo e promove bem-estar para todos nós. Essa galera veio principalmente de 4 cidades aqui de Minas Gerais: Ouro Preto, Mariana, Leopoldina e, é claro, nossa Cataguases. Mas peraí, o que é uma trupe? Trupe, pessoal, é um coletivo, uma junção, uma companhia de artistas que se reúnem para fazer palhaçaria. E isso vem lá do circo tradicional. Foram selecionados 4 trupes a partir de uma chamada criativa. Tivemos oficinas, mentorias, totalizando mais de 30 horas de formação aprofundada sobre como fazer rir através das telas. E, para nos ajudar, trouxemos para o centro do nosso picadeiro o eterno palhaço mineiro Benjamin de Oliveira. Opa, peraí. Vocês já ouviram falar desse cara? Ele era todo imponente e trazia em sua vida o teatro, a música e o circo. E para falar melhor e com mais profundidade sobre quem foi Benjamin de Oliveira, o Lona Sonora preparou uma série audiovisual de 3 capítulos que serão exibidos durante o festival. Tem Benjamin de Oliveira todos os dias. Assistam agora ao primeiro episódio do programa Palco Picadeiro, com a estudiosa sobre Benjamin no Brasil, Hermínia Silva, e o palhaço e articulador cultural, João Artigos. É uma conversa com muito aprendizado. Ei, você aí, espera um pouco, porque hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor! Então, aqui estamos, né, dessa confluência de histórias de vida, de afetos, né, poder conversar com a Hermínia Silva, essa nossa pesquisadora, né, do circo brasileiro, faz parte da primeira geração de rumbeiras pesquisadoras do Brasil, né, juntamente com a Alice Vieira de Castro e a Verônica Tamaoki, 2 amores. Eu tenho maior felicidade. E a gente está falando, né, de várias coisas que começou antes, começou depois, vai falando. Mas esse nosso ponto de partida aqui, que pode ir e voltar, ele está ligado a esse evento, o Lona Sonora, né, que vai acontecer
e que tem como homenageado o nosso querido Benjamin de Oliveira. Mas a minha provocação é que a gente tem o Benjamin de Oliveira como ponto de partida. E aí, inclusive, é um ponto de partida para ir antes ou depois, né, dele, né? Porque a história está sendo escrita durante muito tempo. Dessa disputa de memória que o Benjamin de Oliveira, sim, e nesse sentido ele é um ícone importantíssimo para a gente, mas a gente eu queria que a Hermínia falasse do Benjamin de Oliveira e todas as coisas que ela tem de anos estudando como uma figura de família circense e dedicada a saber dessa tecnologia e sabedoria que o circo produz. Então, Hermínia, é com você. Tentei ser sintético. Bravo. Então, eu estava comentando que assim, no meu mestrado eu já tenho perspectivas assim da complexidade que era de uma produção de artista circense, né? Então, para ser artista, você tinha que dominar várias linguagens artísticas. Não tinha um especialista ainda, né? Só de uma coisa. Aí, o mestrado já me dá essa abertura muito grande para disputar com memórias das pessoas de não verem o circo, porque aí eu faço um debate muito com a história do tradicional, de que este passado tratado no tradicional é um passado morto. Só que a gente, quando vai fazer o processo histórico, é passado vivo. Quando você vai lá e vê a vida borbulha, a vida se encontra, a vida se cruza, a vida se disputa, a vida se briga, né? E os processos de aprendizagem estão acontecendo o tempo inteiro. Os processos de formação. O Benjamin me amplia demais essa questão do passado vivo. E, nesse passado vivo, o quanto já se disputava com o circo, com as produções circenses, se disputava memórias e políticas, éticos, artísticos, no sentido de que tinha necessidade o tempo inteiro de colocar aquela produção artística, primeiro, como não arte, né? Aí você tem o teatro, era classificado com T maiúsculo, para não dizer outra coisa, você tem a arte com A maiúsculo e o circo não tinha nem A, né? Não tinha nem A, nem Azinho. Então, você tem... aí, quando eu entro no Benjamin de Oliveira, eu tenho a nítida sensação, muito de inicial ainda, quando eu vou encontrando as fontes dele, o quanto ele ampliava esse debate das disputas de memória, das disputas oficiais, das histórias oficiais, da produção cultural artística desse país. E o quanto as vidas vividas nessa produção artística brasileira, João, mas é latino-americana, que os cruzamentos são muito grandes. Nós não podemos contar a história da artística e circense em particular, do século XIX até uma parte do XX, sem falar da mistura de uma história que tem que ser contada como latino-americana, né? Então, quando eu estava dizendo que assim, o Benjamin, a produção final do Benjamin de Oliveira, cada página, cada linha minha é uma disputa oficial de memórias oficiais, né? Que sempre deixava o circo numa marginalidade, mas que ao mesmo tempo, havia essa necessidade de produção da linguagem circense na marginalidade, porque ele não era. É isso que eu queria colocar. Ele não era dessa marginalidade, mas
todo o movimento de produção, de materialização de coisas que vão construindo isso, mas no cotidiano das vidas artísticas, no cotidiano das produções culturais, o circo não está à margem. E é isso que eu estou disputando. E o Benjamin me mostra isso. Eu já tinha isso no mestrado, mas pegando, porque eu falo que eu pego na mão do Benjamin de Oliveira para entrar para essa pesquisa histórica, para conhecer os outros Benjamins que estavam acontecendo, que estavam se produzindo, que eram vidas vivas, não era um passado morto. Né? Então, quando eu falo isso, João e Sebastião, porque fazer história para mim é conversar com hoje. É você trabalhar tudo isso para mostrar, para a gente estar tendo um diálogo de hoje. O que está sendo excluído? O que está sendo colocado na marginalidade? O que está sendo considerado desigual? Né? Então, é essa conversa de hoje. Então, o que o Benjamin, pegando na mão dele, eu vou entrando, por exemplo, é claro que eu, no começo, me espanto com uma das principais fontes, que era o Procópio Ferreira, dizendo que ele era o primeiro palhaço negro do Brasil, o que inventou o circo-teatro, e eu já falei disso, quer dizer, você considerar ele primeiro palhaço negro, você exclui todos os corpos negros e negras que trabalharam no circo. E você exclui uma história que não está sendo pesquisada, que não foi pesquisada, porque é de outra região que não o Sul-Sudeste Maravilha. Né? Então, se você vai pesquisar as histórias das produções circenses no 19, no 20, em Manaus, eu não estou falando no Amazonas, eu não falo da capital de Manaus, eu falo do interior de Manaus, eu falo de Pernambuco, e toda a transversalidade, todo o cruzamento de todas as danças, os cavalos marinhos, os Mateus, com o circo, você vai descobrir coisas que em São Paulo não tinha, que o Rio de Janeiro não tinha, porque eram produções contemporâneas, e o palco picadeiro circense, tudo podia, tudo cabia. Essa era uma característica importante que o circo itinerante de lona vai perdendo. Ele vai perdendo isso, né? Então, essa marginalidade que sempre tentaram, era uma disputa do público pelo público que é o circo. E aí há uma tentativa de descaracterização também desse público, porque a imagem, tem uma imagem do Benjamin de Oliveira que eu descobri recentemente, né, que o site nem é legal, mas a pessoa reproduz uma reportagem do Benjamin, ele com um figurino de encenação, e o jornalista escreve embaixo: olha, importante figura do Benjamin de Oliveira, mas ele é bom mesmo só para o Zé Povinho. Então, assim, é uma tentativa o tempo inteiro de desqualificar, isso não é teatro, isso não é música, isso não é, e não é arte, né? Então, quando você vai pegando na mão do Benjamin, vai entrando pela multidão de fontes que eu descobri, você questiona essa memória que quer colocar essa produção artística circense na marginalidade. E o Benjamin, como ele vai ter uma característica, que isso acontece com outros circenses, a característica de se fixar. Se fixar, ele sai algumas vezes, ele se fixa no Rio de Janeiro, mas mesmo antes de se fixar, porque no final do século XIX ele já conhece o Spinelli. Em 1901, ele já estreia, ele já aparece no Spinelli em São Paulo, em 1901, com aquele daguerreótipo, né, que não é uma foto, que aparece na capa do meu livro. Então, é a única foto
que publicada no Estado de São Paulo, já, no Estadão, durante todo o ano de 1901. Nenhum outro artista, nenhuma outra produção foi publicada. Então, a hora que você olha essa produção e o que você vai ver o que é ofertado no Circo Spinelli, no Circo do Albano Pereira, no Circo François e tal, a quantidade de produções que leva para a população o teatro, a música, a dança, os ritmos, as acrobacias, né? Era uma necessidade o tempo inteiro de estar colocando ele no signo da falta. Signo da falta. Falta tudo. Porque não é teatro, porque não é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, no entanto, os memorialistas, quando vão dizer como conhecer o teatro, eles vão dizer... não circenses, eles vão dizer, o primeiro teatro que eu conheci na vida foi no circo. Você tem vários relatos desse tipo, são milhares de relatos desse tipo, porque você tem os teatros nas cidades grandes e nas capitais, principalmente, mas você não tem isso no interior do Brasil. E o circo, ele era muito ainda um pouco, mas ele era muito generoso, porque o que ele aprendia no Rio de Janeiro, das acrobacias, das músicas, das danças, dos ritmos, da incorporação dos artistas locais, o que eles aprendiam no Rio de Janeiro, eles levavam para São Paulo, que levavam, e que aí faziam outro caldo, que levava para a Bahia, fazia outros caldos, que levava... E a generosidade dele estava com... tem gente que dá outro nome, mas assim, no sentido da contemporaneidade deles. Eles aprendiam para agradar o público. E isso era um problema. Isso era um problema. Porque é interessante, porque eu pergunto para os artistas de teatro assim, você não tem a preocupação de agradar o público? Eu fico tão engraçado com isso. Essa é uma disputa, por exemplo. Sabe, não são grandes disputas só, são pequenininhas, que vai minando, João Sebastião, vai minando, é uma coisa... Ué, eu não preciso estar falando para 2 corpos negros no Rio de Janeiro. Né? E tudo que a gente sabe do que significa isso, né? Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes que vai tentando desqualificar. Então, quando esse circo, os circos que percorrem os vários lugares e que vão misturando e vão fazendo caldos, e é outro problema, o circo era uma representação da mistura, das misturas artísticas, das misturas de cores, das misturas Perfeito. De nacionalidades. Então eu vou te interromper para você, só para você respirar, para a gente poder continuar, porque eu queria pegar só um ganchinho aí que eu acho que é fundamental, né? Isso, dentro dessa disputa de memória, você aponta o Benjamin dentro de um contexto histórico, dentro de uma multiplicidade de fazeres, né, ou de tecnologias, de expertises que estão... E aí você fala o Rio de Janeiro, que é isso, que é o Rio de Janeiro, final do Império, mudando para a República. Tem lá o episódio lá do Marechal Deodoro da Fonseca, né, que vai para lá, o Benjamin acaba, né, vem para cá, cria todo esse ambiente, mas o Benjamin, ele era isso, parceiro, ele está no mesmo ambiente da tia Ciata, que é mais velha que ele, que recebe todos os baianos que vêm para cá, que são responsáveis, né, segundo, né, pela criação do samba. Mas isso. E o Benjamin de Oliveira, junto com o Eduardo das Neves, por exemplo, ou baiano, são figuras responsáveis da atuação no circo e que
com a música muito presente. Aí você vai entrar na questão do entretenimento, da festa. Isso, na verdade, também na universidade, falar da parte da comédia, dessa disputa que o teatro brasileiro, o que é o teatro brasileiro, né? Isso, aí então você não dava atenção a Martins Pena, o riso sempre teve, porque o riso acho que tem esse dado revolucionário, mesmo nem todos os palhaços sendo tão maravilhosos assim, mas enfim, esse é outro papo. E aí eu queria que você trouxesse esse ambiente, né? Que é o ambiente, por exemplo, do Rio de Janeiro, quando o Benjamin está. A primeira gravação de um fonograma é feita pelo Eduardo das Neves. A gente tem a chegada do Chopp no Rio de Janeiro. O primeiro cinematógrafo também, que está na Praça Tiradentes, do lado. E também, depois, seguindo, né, o Teatro Negro de Revista. Você vai falar também, vamos falar da nossa querida do Palácio Chamego, dessa ponte também com São Paulo, para a gente fazer esse lastro um pouco, sabe? Que vai vir Grande Hotel, aí vai vir um monte de gente aí no meio do caminho, né? Que é isso, o circo ele sempre foi esse lugar de união e de processamento, né? O nosso liquidificador mais é o acelerador de partícula. De mistura, porque, João, eu só vou pegar o gancho da mistura, porque um país escravocrata tem problema com a mistura. Então, para ser teatro, o teatro é uma coisa só. Sabe assim? Tem que ser falado ou recitado. Você não pode ficar misturando com dança, músicas e acrobacia. Isso não é teatro. Mas isso daí, quando o Benjamin se fixa no Rio de Janeiro, ele tem uma expertise, vários circenses que também vão... quando param, acontece isso, né? A itinerância faz com que eles entrem em contato com toda a produção local, mas quem se fixa, eles... Só um minutinho. Quem se fixa... E essa é a grande armadilha do sistema, né? Só que não o é ser todo humano, mundo quando fixa, ele começa a criar problemas. Todo mundo que se fixa, que vai adquirindo uma capilaridade para dentro do urbano, das ofertas do urbano. O Benjamin de Oliveira, quanto mais você vai mexendo na vida dele e na vida dos artistas da época dele, ele tem contato com todo mundo. Ele tem contato com as tiaciatas, ele tem contato com toda... Você fala do Eduardo das Neves, mas a quantidade de cantores, palhaços cantores que passaram pelo circo, que eram cantores já na cidade, que se trabalhava no passeio público, nos shoppings berrantes depois, em várias casas chamadas cabarés, ou vaudevilles, tal... Todos passavam pelo palco Picadeiro Circense do Spinelli, né? E dos outros circos que também apareciam. O palco Picadeiro Circense ele era um lugar de trabalho para estas pessoas, né? E aí eles vão... há um cruzamento muito forte da produção das bandas, por exemplo, né? Você cita o Anacleto, mas as bandas têm uma importância muito grande na história cultural brasileira, musical, né? Porque elas iam de Beethoven a samba, né? Elas misturavam, então elas eram divulgadoras das músicas, né? Exatamente, perdão, isso. Os lundus, né? Tinham vários estilos musicais que faziam parte, né? Machixe. Todos. Você vai falar, vai chegar até o Benjamin de Oliveira, perdão, o Pixinguinha, quando você está falando, eu já estou falando do cinema, que a galera tocava ao vivo, né? Que é essa turma, Pixinguinha, né? O pai do Pixinguinha toca no circo do Benjamin. Entendeu? Assim, é muita gente. Você tem que fazer uma árvore genealógica, quase, para dizer para todos. Eu tenho lá no livro descritivo de todos que eles cruzaram. Todos que eles cruzaram. Então, o Benjamin está nas tiaciatas, está na produção mas não é só ele, isso já é desde antes dele, mas ele amplia a utilização da fotografia,
né? Depois ele está em contato com o Leal e Labanca. O Leal e Labanca vão fazer o primeiro filme, das produções, das 3 produções que se conhece na cinematografia brasileira. Uma delas foi o Leal e Labanca filmar a representação da paródia dos Guaranis, né? Dentro do Circo Spinelli, com uma câmera parada, que eles chamam de decupagem. Isso daí eu sou papagaio de pirata. Então, esse filme não existe. Olha a disputa de memória. Acabou. Ninguém tem registro que ele existiu, que ele foi feito, tem registro. Mas o filme desapareceu. Mas olha a disputa de memória. Quando eu estava começando quando eu descobri esse filme do Leal e Labanca, e eu fui no CEDOC da Funarte, que eu me enfiava ali. Cadê? Aí a Márcia Cláudia, que é paixão da minha vida, né? Ela virou para mim e falou, que era bibliotecária de lá, ela falou assim, tem aquele rapaz ali que está estudando a história do cinema. Falei, nossa, vou lá. Aí eu viro para o rapaz, acho que já era o mestrado, eu falei assim, você tem conhecimento desse filme? Ele falou, não, isso não fazia parte da história do cinema, isso não era filme. Eu falei, como assim? Então, você vê que é no detalhe, né? Mas ele fazia parte desse grupo, ele conhecia o Leal e Labanca, tanto que, quando ele faz a Viúva Alegre, no final da apresentação da Viúva Alegre, da dança, a projeção do bailado que já tinha Viúva Alegre no cinema. Então, há um diálogo com a mídia, que seria mídia na época, né? De projeção do filme na hora do bailado, junto com os artistas no palco dançando. E dizem que isso só vai acontecer a partir de 1950, 60. Ele está fazendo isso já em 1910. Então, olha o instinto de percepção dele de tudo que está acontecendo. Ele está em contato com... o Cardoso dizia que ele não sabia ler partitura. Ele só tirava todas as músicas de ouvido. Então, ele escrevia todas as peças dele, todas as peças que ele encenava, as músicas eram produzidas por ele, as letras e música. E como que ele produzia a música? Ele tinha um amigo, um músico que tocava piano, e aí ele ia falando assim, eu quero a música desse trecho da peça assim, e cantava. Aí o amigo ia tirando no piano. Então, ele tem conhecimento com todos esses, ele tem proximidade muito forte com o jornalismo na época, com os jornalistas. Ele tem ele vai se tornar referência no Rio de Janeiro por um lado, criticado que o que ele faz não é teatro, por outro, vários grupos teatrais iam até ele para aprender o modo de fazer teatro no ciclo que ele tinha. Arthur Azevedo fez parte da Academia Brasileira de Letras, mas era foi um dos principais revistógrafos da gente, né? Não é teatro de revista, é revista do ano que fazia, é outra coisa, né? Tinha uma contradição muito grande, porque ele queria um teatro sério para o Brasil, mas ele só conseguia sobreviver com as revistas do ano. Então, o Arthur Azevedo, quando um circo ocupa o Teatro São Pedro de Alcântara, hoje João Caetano, né? O Arthur fica puto da vida, escreve muito, dizendo que um teatro não vale um circo. Quando ele conhece Benjamin, eu vou encerrar. Quando ele conhece Benjamin, ele está morando em São Cristóvão. Quando ele vai para conhecer o Benjamin junto com a família,
Ele fica encantado com o teatro do Benjamin de Oliveira. Encantado. E aí ele escreve, foi os 5 minutos de fama do Benjamin daquele momento, para ampliar ainda mais. E ele manda o grupo teatral dele aprender com o Benjamin de Oliveira. Então, assim, eu acho que você não tem um artista, uma forma de produção de linguagem artística que Benjamin de Oliveira não estivesse envolvido. E aí tem essa questão dele, por exemplo, da negritude dele. Ele não fala, mas fala o tempo inteiro. Né? Então, ele estava super antenado com todas as produções que estavam acontecendo. Ele, em 1913, promove uma competição, festival competitivo de capoeira, que era ilegal. Era ilegal. Então, você vê que, ao mesmo tempo que ele não fala, ele fala. E, nesse mesmo ano de 1913, é quando o almirante negro, né, João Cândido, é liberto. Há uma iniciativa, mas aí eu não sei de quem, fazer um filme em homenagem ao João Cândido. Foi proibido. Foi proibido. Mas o Benjamin de Oliveira faz um espetáculo em benefício ao João Cândido. E toda a verba foi destinada a ele. E não foi proibido. Então, você vê, ele está... Olha que revolucionário, né? Ele é transgressor. Porque se você pega a maior parte o grupo que trabalha com ele desde 1905, quando ele vai se fixando no Rio de Janeiro, é uma mistura muito grande de europeu, mas tem muitos negros e negras. A Vitória, a Jassanã, a Jacira, as 2 filhas, os netos, as netas, estão todos no palco picadeiro. E é interessante, e eu vou finalizar, porque, assim, todas as músicas que eram cantadas nas ruas estavam sendo cantadas e tocadas nos palcos picadeiros circenses. E é interessante, porque você tem uma produção de memória que diz que cantar lundu, cantar machixe, era coisa pornográfica, era para as classes baixas, era para desocupado, negro, pobre, branco, tudo, né? E, no entanto, eles cantavam, dançavam todos esses ritmos nos palcos picadeiros circenses, e a população, que eles chamavam de Zé Povinho, era uma mistura de todas as classes existentes no Rio de Janeiro. Inclusive, antes da escravidão, de escravos, que conseguiam pagar o circo, mas que sentavam junto na arquibancada com uma classe trabalhadora média. E o circo sempre teve essa divisão camarote, cadeira e geral. Né? Então, já tinha uma divisão econômica. Você tem a presença constante de jornalistas, você tem a presença constante de políticos, e isso provocava muita ira de disputa desse público. Então, se caracterizava a disputa de memória dizendo: o povo não sabe o que é bom. Né? Aí, ótimo. É no detalhe. João Caetano tentou proibir espetáculo de circo quando tivesse teatro. Né? Então, porque as pessoas preferiam ir ver o palhaço do circo do que um bom teatro. E aí ele já dizia que o palhaço não era bom, né? E o palhaço já disputava a questão da palavra dentro da cena, de várias coisas. A disputa de público, João, é uma das coisas muito... Porque, veja, Benjamin de Oliveiros e outros circos, quando levavam uma peça teatral, ficavam 2, 3 meses em cartaz. Né?
Quando você tinha o chamado teatro sério no teatro, era uma semana, 15 dias. E aí, curtiram? Acham que eu fiquei parecido com um beijo? Fala a verdade, somos lindos, não somos? Eu sei que somos. Nesse primeiro dia, dedicamos a maior parte ao Benjamin de Oliveira, pois é merecida homenagem a um dos palhaços que revolucionaram a cena de arte no Brasil, na transição do século XIX para o século XX. Fiquem ligados no Instagram e no YouTube do Lona Sonora. Se você ainda não segue a gente, deixa de ser besta, corre aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Deu pra ver? Deu? Tá combinado que você vai voltar amanhã pro Lona Sonora? É facinho. É só acessar, deitar, rolar e assistir. Mole. Agora eu vou trazer para a telinha de vocês um espetáculo que foi feito pelo artista Wilson França. Com vocês, Will conta Benjamin de Oliveira. Eu estava solicitando um subsídio para o meu patrocínio. Gostaria de realizar a minha última turnê, rever a minha querida Minas Gerais. Quantas cidades nós passamos o vagão, cidades que não existiam. Passar por Mariana, São João del Rei, Ouro Preto, São Lourenço, Poços de Caldas, Belo Horizonte e a minha amada Pernambuco. Não é pelo dinheiro. Quem é que vive com 1000 cruzeiros? Eu servi muito a este país, sabe? Quando eu era um menino, eu sonhava que estava na corda bamba e mergulhava
a única coisa que eu queria. O meu último desejo. Era ter um sítiozinho, um pedacinho de terra para morar e fazer as crianças rirem. Olá, tudo bem? Eu queria contar uma história que aconteceu em 1870, numa cidade chamada Patafufo. Disse que em 1870 havia uma cidade chamada Patafufo e lá em Patafufo. Eu disse que em 1870 havia uma cidade chamada Patafufo. Eu dizendo que a cidade se chamava Patafufo. Patafufo, 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 Patafufo. Ah! Viam os seus cavalos, com as roupas coloridas. Era quando chegava o circo. Gente de todos os lugares do Brasil, gente de todos os lugares do mundo. Aquelas roupas coloridas, aquelas peles, aquela música. Olha o trapezista! Cuidado, cara, você vai cair daí! A bailarina! A mulher da rara! Malabarista! É claro, eles, os palhaços! Os palhaços vinham na frente, anunciando que ia ter circo naquela cidade. Iam colocando carinho na criançada, na mão, como se fosse ingresso gratuito. Benjamin, quando era garoto, tinha 12 anos, a mãe dele mandou ir vender doce na frente do circo. Lá foi ele. Ele ficava encantado. Tinha curiosidade para saber o que tinha atrás. Ele ficou tão encantado, ficou tão seduzido com aquilo tudo, que ele decidiu fazer parte também. Ele inventou. Você sabe como é que é, né? Vestido de preto,
é correr. Vestido de preto vai correr, correr. Vestido de preto vai correr contra a polícia. Vestido de preto vai correr contra o almoço. Vestido de preto vai correr contra a dívida. Vestido de preto vai correr contra a mesma. Vestido de preto vai correr, 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 correr. Naquele momento, Benjamin só pensou: para onde iam as pessoas que corriam das fazendas? Será que elas iam para a mata? Será que elas corriam para outros circos? Será que elas corriam para algum quilombo? Ele não sabia responder. O que ele sabia é que seguir a vida que ele estava seguindo até então não seria melhor ao que ele começou a viver. E foi assim que Benjamin Chaves foi parar no circo! Sotero! Sim, senhor, no circo Sotero. E foi lá que ele aprendeu funções muito importantes do circo Sotero. Ele aprendeu a limpar as costas do elefante, escovar o pelo do leão, arrumar a roupa da mulher barbada e catar merda. Merda é palavrão? Mas catar merda do tigre. Foi lá no circo Sotero. Foi no circo Sotero que Benjamin conheceu uma das pessoas mais importantes de sua vida. Foi lá no circo Sotero que ele conheceu o mestre Oliveira. E foi lá com o mestre Oliveira que Benjamin aprendeu muitas coisas de circo. Apesar do que o mestre Oliveira foi tão maravilhoso que Benjamin deixou de ser chamado Benjamin Chaves para se tornar Benjamin de Oliveira. Teve o mestre Oliveira como um dos seus pais. E vocês sabem como é que é a vida do circo. Sobe serra, desce serra, sobe serra, desce serra. Vai subindo, vai passando por uma cidade, vai passando por outra. Vai subindo, vai passando. E os cães ladram, mas a caravana continua. E um dia, o circo Sotero voltou para Pará de Minas. Senhoras e senhores, respeitado público, é com imenso prazer, satisfação e alegria que voltamos aqui no circo Sotero, nesta honorável cidade de Patapuco. Neste momento,
Benjamin queria era a liberdade. E soube que também no Circo Sotero, no Senhor Sotero, não agredia. Foi assim que Benjamin foi parar num outro circo. Liberdade. Que povo melhor para falar de liberdade do que senão eles? Eles te dizem que o céu é meu teto e a terra é a minha casa. Dizem que las cartas prometen jamás, pero yo prometí un poquito, Señor. ¿Sí o no? Por tintas patacas yo consigo amor en un minuto. Sí, o amor de tu vida por tintas patacas en un minuto. Sí, 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 sí. Dizem que eles vieram do Egito. Outros falam que vieram da Índia. O que se sabe é que saíram de algum canto da Ásia, passaram pelas costas da África, atravessaram toda a Europa e vieram vindo assim, passando pela América, pelo Sul e chegando ao estado de Minas. Seria muito comum que Benjamin chegasse a um circo de ciganos. A alma da ilha, a alma colorida, a alma alegre do circo é a alma cigana. E foi lá naquele circo de ciganos que Benjamin aprendeu funções muito importantes do circo. Limpar as costas do elefante! Escovar o pelo! Arrumar a roupa da mulher lavada! E merda! Merda é palavrão? Bosta! Merda! Merda! Merda do tigre! Mira, mi primo, que lá naquela tienda eu tenho um negrito. Eu gostaria de fazer um câmbio. Sim, um câmbio. Este negrito por 5 cavalos. ¿Quieres? Este negrito por 5 caballos. ¿Quieres? Este negrito por 5 caballos. No. Este negrito por 5 caballos. No. Mira que era uma buena oferta. Este negrito por 5 caballos. 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 Corre, Benjamin! 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 Corre! 2014. São Paulo. André Luiz Ribeiro estava seguindo o seu trajeto de todo o santo dia. Era de noite, ele estava escutando o crioulo. Toda noite ele escuta o crioulo, faz o mesmo caminho em São Paulo para correr. Como ele estava ouvindo distraído o crioulo, não percebeu muito
burburinho, uma confusão que acontecia no bar. Continuou sua trajetória até que, de repente, um carro me interpelou. Saiu do carro o dono do bar, seu filho e alguns amigos que o acusavam de ser um ladrão. Milagre! Eu sou professor! Como? Eu não roubei ninguém! Eu passei aqui agora! Milagre! Milagre! Eu sou professor! Eu sou professor! Milagre! Para! Que isso? Eu sou professor! Para a esperança de André Luiz, chegou a polícia do Corpo de Bombeiros. Então você é professor, correto? E deu uma aula de Revolução Francesa, tá ligado? Revolução Francesa? 1789, Revolução Francesa. Os líderes da Revolução Francesa foram Marat, Robespierre, entre outras figuras eminentes, Napoleão Bonaparte, Maria Antonieta, Luís XV. A Revolução Francesa influenciou, em 1791, a Revolta do Haiti. A Revolta do Haiti foi a maior revolta negra das Américas. Essa revolta influenciou, em 1821, no Brasil, na cidade de Salvador, a Revolta dos Malês, que teve como sua líder Luísa Marim. Luísa Marim teve um filho que se chamava Luiz Gama. Luiz Gama era uma voz pela liberdade. Nos anos 2000, tropas do Exército Brasileiro foram ordenadas pela ONU que invadissem o território haitiano como proposta de paz. Os haitianos acusam as tropas do Exército Brasileiro de morte dos inocentes. A água do Haiti está contaminada. Mulheres foram estupradas. Aconteceram incêndios e atos de violência extrema. No ano de 2019, o então governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ordena aos policiais: primeiro atire, depois perguntem quem é. O Haiti, atualmente, é liderado e atacado por milicianos. Milícia, morte de inocentes, estupro de mulheres, água contaminada. O Haiti é aqui. As coisas iam fluindo para o círculo do Frutuoso Pereira, mas repentemente, aconteceu uma coisa terrível! Aconteceu algo terrível. Poxa. Aconteceu algo terrível! Não mesmo, vou fazer de novo. Não é a luz. Poxa vida. Aconteceu algo terrível! O palhaço da noite! O palhaço da noite. Ele estava doente, ele estava com hemorroida, ele estava com catapora, ele estava com fimose, ele estava com dor de barriga, com prisão de ventre, ele estava com dor de dente, ele estava com dor de tudo quanto era canto. Mas sabia-se de uma coisa: era com tanta dor que ele estava, que ele não podia se apresentar. E ninguém queria pegar aquela responsabilidade. Teve gente que pediu demissão, teve gente que foi saindo pelos cantos, porque substituir o palhaço do circo era de alta responsabilidade naquela época. Era tanto que se o circo chegasse na cidade e o palhaço não fosse bom, aquele circo não ficava na cidade, porque você sabia se o circo era bom pelo palhaço. Foi então que o seu Frutuoso teve uma ideia. Ora. Ô Serafim, traga cá o moleque beijo. Oh, meu
filho, como você está? Está gostando do circo? Vem cá, que olha só, esses olhinhos dele, como é que são bonitinhos. Parece 2 ovinhos estomados, tão redondinhos que são. E esse narizinho com essas 2 narinas de batata, você me faz rir por dentro. Ah, esse moleque. E essa bocara que ele tem, parece até um lobo mal com tanto dente. Serafim, coloque uma roupa neste moleque, que hoje você será o palhaço da noite. Vá, meu filho, vá, que você vai fazer muita gente rir. Ou eu não me chamo Frutuoso Pereira. A primeira noite que vejo aqui como palhaço. E assim se seguiu por 1 ano e 3 meses. Mas tomate podre e ovo. Um dia, Benjamin estava se apresentando, estava terminando o número Vanderbilt. Quando ele olhou, aquela tinta vermelha, a cabeça tonteou, tiraram ele do picadeiro. O palhaço oficial do circo voltou, mas Benjamin ficava lá, como exemplo de mau palhaço. 1 ano e 3 meses. Você já imaginou o que é ser palhaço e não fazer o que vai comer? Um dia, durante uma apresentação, alguém tacou uma coroa de capim. Ele pegou, colocou e disse: se Cristo colocou e teve uma coroa de espinhos, por que eu não posso ter uma coroa de capim? Os palhaços brasileiros, o contato com o público. Porque Destino de Preto é isso. Destino de Preto é ter um cartaz com a sua foto na porta do circo. Destino de Preto
sorrir, 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 ganhar dinheiro, aumento do salário e ser feliz. Não demorou muito tempo a Benjamin sair do círculo frutuoso e partir para o circo do comendador Caçamba. Ai, meu garoto, se tu me chamares de Caçamba novamente, eu vou lhe dar uma paulada que vais ver Nossa Senhora da Aparecida. Porque ele era o comendador Caçamba. Eu gostava que dissesse que era Caçamba, não. Ele era comendador lá em Portugal. Aqui no Brasil não era comendador de nada. Mas é o senhor Manuel Gomes. Mas Benjamin já estava cansado de ficar passando por São Paulo e Minas São Paulo. Decidiu ter uma ideia. Já estava conhecido como palhaço. Convenceu o seu comendador Caçamba, o seu Manuel Gomes, a ir para o meu Rio de Janeiro, meu São Sebastião. E foi lá, aqui do Rio, pelo subúrbio, que o circo chegou. Ali mesmo que você conhece, Cascadura, ai, 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 Cascadura, ai, ai, Cascadura. A vida no circo de Cascadura era maravilhosa. No final de uma apresentação, Benjamin lançou a Chula! Hoje tem espetáculo! Hoje tem camerada! E o palhaço que é? E o palhaço que é? E o palhaço que foi? E o palhaço que foi? Benjamin, então, foi para lá, para o camarim, tirar sua maquiagem, trocar de roupa, quando um homem muito misterioso foi procurá-lo.
nada. Benjamin dormiu, foi com uma bufunfa além do cachê dele normal. Na manhã seguinte, a fofoca caiu sobre o cascador. Sabe como é que é, né? Bairro pequeno, a fofoca corre rapidinho cedo. As pessoas ficaram descobrindo que ele, o Marechal Mão de Ferro, ele mesmo, o Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente da República do Brasil, esteve em Cascadura e assistiu um circo. Isso mesmo. Benjamin, que não era bobo nem nada, só era palhaço, foi ter com o Marechal. Então você é o palhaço do circo. O que você quer? É só isso? Ok. Benjamin saiu dali e chegou na manhã seguinte. Aconteceu uma calamidade. Ninguém estava esperando por aquilo. Pela manhã, bem cedo, soldados fortemente armados estavam cercando todo o circo. Eles tinham uma ordem: botar o circo abaixo. Teriam que pegar tudo e encaixotar imediatamente todo o circo. As pessoas estavam aflitas, não sabiam o que estava acontecendo. A única ordem dos soldados era pegar os caixotes e colocar na carroça. Pegar os caixotes e colocar na carroça. Pegar os caixotes e colocar na carroça. A carroça saiu do circo cheia e foi direto para a estação de Cascadura. Saiu da estação de Cascadura com direção à Central do Brasil. Para onde iria o circo? O que iria acontecer com ele? Será que o circo ia ser desmantelado? O circo aportou na Central do Brasil e foi direto para o Campo de Santana! Amor. Sabe uma coisa? Benjamin também teve essa primeira vez. Vou contar para você. O nome dela era Catita. Eles se conheceram no tempo do circo Sotelo. Mas quis o destino, a pobreza, afastá-los. Ó lua branca de flores, se é verdade o amor das abrigo, encherá os olhos meus sofrão, a vem matar essa paixão. O tempo passou. Muito tempo depois, no Rio de Janeiro, após uma apresentação, uma mulher foi ter com Benjamin de Oliveira. Ele olhou para ela, olhou para ele, olhou para ela, olhou para ele, ela disse assim: eu sou Catita. Catita? Sim, eu sou Catita. Ela olhou para ele, olhou para ele, olhou para ela, olhou para ele. Eles se abraçaram, ela foi para a casa dela, ele foi para a casa dele. O amor tinha acabado. Mas Benjamin não teve só a Catita como amor. Depois que Benjamin chegou no Rio, ganhou uma boa grana, teve uma boa vida, ele começou a pedir a uma mulher para lavar as suas roupas. E ali, na casa daquela mulher, ele conheceu
aquilo que lhe faltava. Benjamin já era chamado o rei dos palhaços, mas faltava ser coroado pela vitória. Vitória Maia era o nome dela. A mais linda atriz que já trabalhou com Benjamin. Há quem diga que nascera para ser atriz. Não demorou muito tempo de namoro, noivaram e se casaram. Tiveram 2 lindas filhas, Jussiane e Jaci. Jaci seria uma grande atriz também, contracenou no cinema com o Grande Hotel, Zé Cidade. Fez o filme O Ébrio, com Vicente Celestino. Amor. Uma linda história de amor. Falar sobre amor para mim, eu posso até dizer essa palavra. Eu conheci o amor de filho, de neto, amor de amigo, aquele que ama, mas não posso falar sobre ele. Eu segui um caminho e esse caminho me fez pagar o preço tão caro. Já dei prazer, já ganhei muito prazer, mais de uma vez, mas nunca saiu daquela página, daquela situação. Quando eu falo com as pessoas amigas, eu percebo que eu muitas das vezes não estou sozinho. E isso me consola, faz ter esperança de eu vou conquistar. Você me perguntar o que é o amor, eu não vou saber lhe responder. Mas hoje eu posso dizer o que não é. Se você me perguntar se eu já amei, eu vou lhe dizer que sim, mas ainda não fui correspondido. Pois bem, foi lá na Praça 11 que Benjamin chegou ao circo do Spinelli. Sim, Circo Spinelli, a sua grande oficina. Foi lá no Circo Spinelli que ele fez todas as suas engenhezas, que ele difundiu uma grande arte, o Circo Teatro. Foi lá que ele apresentou uma de suas grandes obras, que ficou imortalizada como O Guarani. Senhoras e senhores, esta noite iremos apresentar o Guarani, baseado na obra de José de Alencar, estrelando Benjamin de Oliveira no papel de Pedro. Não percam, hoje, do Circo Spinelli, a grande obra O Guarani. Isso faz com que Benjamin de Oliveira seja o primeiro ator do cinema brasileiro. Pessoal da Benjamin de Oliveira, o primeiro ator do cinema brasileiro. Benjamin de Oliveira, o primeiro ator negro do cinema brasileiro. Acho que dentro de casa tem uma teteia aqui. Vamos bem. Essa hora é para ela, já. Benjamin de Oliveira é o primeiro ator negro do cinema brasileiro. Vou tentar daqui. Benjamin de Oliveira é o primeiro ator negro do cinema brasileiro. Logo depois,
Benjamin montou também uma grande obra, A Viúva Alegre. A atriz que fez o papel da Viúva Alegre carregava no seu colo um lindo garoto. Aquele garoto era seu sobrinho. E 40, 50 anos depois, ficaria conhecido como Oscarito. A família do Oscarito era de circo. Ele tinha serragem nas veias. Em 1911, um crítico falou sobre A Viúva Alegre. Ele disse que, ao terminar o espetáculo, a multidão pegou o Benjamin e carregou-o no colo. Por cima da multidão, rosas foram jogadas. A multidão estava no frenesi tremendo. As roupas eram luxuosas e de uma ousadia que nunca tinham visto antes. Mas há um comentário muito importante daquele crítico. A opereta A Viúva Alegre foi toda montada com o elenco que tinha gravado o texto. Não havia ponto. Para quem não sabe o que é ponto, quando você faz um espetáculo muito grandioso da Broadway, e tinha músicas e coisas do tipo, ou, por exemplo, numa novela, numa série, em algum assunto, tem um negocinho, um aparelho auditivo que vai falando a tua deixa do texto para não ficar tendo que repetir toda hora. Às vezes também tem teleprompter, aquela televisão que você fica vendo tudo que está sendo falado. Mas, naquela época do Benjamin, eles faziam uma fossa assim, no meio do teatro e o povo ia falando o texto para todo mundo. Muitas companhias de teatro, em vez do circo que ficava encenando, o dono da companhia que fazia vários personagens. Então, tinha um ponto. Mas eu estou falando de 1911. Peraí. Os livros da história do teatro contam que um estrangeiro chamado Zimbisky, ou Zimba, teria sido o inventor, o divisor de águas da história do teatro moderno contemporâneo, porque, entre outras coisas, tirou a necessidade do ponto. Tirou a necessidade do ponto. Mas por que Benjamin, em 1911, não pode ser considerado, então, o criador do teatro moderno contemporâneo, se não tinha ponto naquela época? Ah, claro! O teatro moderno, o teatro contemporâneo, não pode dar espaço para a história de um negro se reverter a um homem negro, a um escritor, a um produtor, a um empresário negro, que encenava teatro debaixo da lona de circo. Esse teatro elitista não poderia reverter o seu espaço, o seu nome para um homem negro. Esse teatro é racista. Por isso que ele não abre esse espaço. Em 1910, navios da Marinha estavam com seus canhões apontados para a capital do Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. E o seu líder se chamava João Cândido. Eles reclamavam que após mais de 20 anos da abolição da escravatura, eles ainda levavam chibatadas e eram tratados como escravos. João Cândido ficou preso por 3 anos. Em 1913, Benjamin, então, ao saber que João Cândido foi libertado, escreveu uma peça e reverteu toda a verba daquele espetáculo para João Cândido. Um irmão preto ajudando outro irmão preto. Em 1913, o povo fala, Ubuntu, né? Wakanda. Benjamin já fazia isso em 1913. Arthur Azevedo, grande autor de Human Baby e de grandes outras obras cômicas do Brasil, disse
que Shakespeare, quando escreveu Otelo, escreveu para homens como Benjamin de Oliveira, mas nunca levou Benjamin de Oliveira para o teatro. Mas quando Arthur Azevedo morreu, o Benjamin de Oliveira reverteu a verba do circo para a viúva de Arthur Azevedo. Uma outra feita, um ator morreu durante uma apresentação. Quem foi lá reverter a verba do circo para enterrar aquele homem e ajudar a viúva? Quem fez o espetáculo beneficente foi Benjamin de Oliveira. Aquele grande ator se chamava O Brandão. E um dos seus filhos, você vai lembrar quando pesquisar no YouTube, ou lá no canal televisivo, que era o personagem do seu Sandoval Quaresma, velhinho que falava tudo na ponta da língua. Ele era chamado Brandão Filho. Era filho do grande Brandão, que também trabalhou no circo do Benjamin. Muita gente famosa do início do século trabalhou com Benjamin de Oliveira. Mas a poeira do tempo racista do Brasil, do teatro brasileiro, não deixa falar dos marcos e da importância do circo-teatro, porque está atrelado muito a negros como Benjamin. Esse espetáculo é uma homenagem não só a Benjamin, como a todos os outros circenses, que nós não sabemos o nome, porque a história muitas das vezes é contada somente pelos brancos. Benjamin, então, após a sua fama, já está com a família, os filhos, as filhas, decide então ir de volta, depois de 30 anos, para sua Minas Gerais. Lá, ele fica numa casa em Belo Horizonte, como falam lá em Minas. Pela manhã, Vitória foi botar água nas plantinhas da janela e viu um preto velho, angolano, andando na calçada da casa dela. Aquele preto velho, angolano, queria ir no circo, porque naquele circo que estava na cidade, tinha um tal de Benjamin. E ele tinha um filho chamado Benjamin, que ele não via há muito tempo. Vitória, ao ouvir aquela conversa, não pensou duas vezes, abriu a porta da casa e foi ter com aquele velho angolano. Aquele velho angolano entrou para a porta daquela casa e não acreditou quando viu o seu filho. Ele olhou, o Benjamin perguntou: "Você é meu filho?" Não era mais um menino de 12 anos. Não era mais uma criança que ele batia e tinha medo. Era um homem. Era um pai de família. Era um homem feito. Oh, pai, eu sou seu filho, filho do senhor Malaquias, da mãe Leandra. Ali naquela noite, Benjamin falou com o nome de todos os seus irmãos.
Chegou a velha Leandra. Deu um abraço. Benjamin não viu os pais há 30 anos. Foi uma noite muito feliz. Uma das noites mais felizes da vida de Benjamin. Ele decidiu levar o pai e a mãe para o Rio de Janeiro. A velha Leandra nunca mais ia precisar vender doce, porque doce era a sua vida. Dali em diante. O tempo passou, morreu o velho Malaquias. A velha Leandra viveu 119 anos. Pelos idos de 1930, faleceu a Vitória. Benjamin começou a perder a visão. E foi quando voltamos ao início da nossa história. Boa vida intensa do Benjamin. Canta o mundo, ele acha a morte.